Um. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou Celso Chapinotti, estou presidente da Sucesso Minas. Quero agradecer aí a todos os presentes. Nesse que, na verdade, é o primeiro dia dos nossos dois primeiros eventos da Sucesso começaram no dia de hoje, né? Então, começamos aí o ano já com esses dois primeiros eventos e no dia de hoje receber sobre um tema importantíssimo, LGPD aí no cotidiano empresarial. Vai ser liderado aí pelo professor Cláudio Pessoa. Daqui a pouco vamos apresentá-lo com mais detalhes. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores institucionais da Sucesso Minas, a Esquadra Digital, a Tripla, e ao nosso apoio institucional da Google QI Network e da Midiaria.com. Sempre os nossos patrocinadores aí nos suportando e nos apoiando nos nossos eventos. Eu vou passar a palavra aí para o nosso vice-presidente de soluções educacionais, professor Luciano Sattler, que também é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e é membro do Conselho Deliberativo do CNPq, né? Ele vai conduzir aqui, mediar o nosso evento, e ele é que vai apresentar aí o nosso grande palestrante, professor Cláudio Pessoa, a quem eu de antemão agradeço a disponibilidade por compartilhar as informações. Bom evento a todos. Sempre lembro que as questões devem ser colocadas aí no chat, ao longo de toda a apresentação, no chat, e a gente vai coletando isso. E lembro sempre que daqui a pouco nós distribuiremos um link também para a avaliação de vocês. Então, prestem atenção, por favor, abram os chats para eventuais questões e avaliações aí com os links, tá? Muito bom evento, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindos. Professor Luciano. Obrigado, presidente Celso. Muito bom estarmos aqui começando o nosso ano da Sucesso com dois eventos tão bacanas, né? O Sucesso Insight e agora o Sucesso Saber. E esse tema da LGPD, nós até pensamos dentro da VP, né, de Soluções Educacionais, de focar na escola, e alguns eventos ao longo do ano serão nesse tema, mas achamos que é um tema tão importante que seria bom começar de uma maneira mais abrangente, que inclui as organizações escolares, mas não só. E para isso nós temos aqui a honra de que aceitou o nosso convite, o professor doutor Cláudio Pessoa. Professor Cláudio, ele possui pós-doutorado e doutorado em Ciências da Informação, com ênfase em Gestão e Proteção da Informação. É mestre em Administração de Empresas, engenheiro, especialista em sistemas de telecomunicação e redes de computadores. Ele possui uma experiência prática há mais de 20 anos no mercado, sendo os últimos anos focados em proteção e privacidade de dados. Desenvolve pesquisas na área de gestão de proteção de informações desde 2009, com vários artigos publicados sobre o tema. Ele possui o certificado LGPD pela EXN. Depois vou pedir ao professor Cláudio para explicar para nós, meros mortais, o que é a EXN, né? E pelo SENAC. E certificou-se no curso de formação de DPO pela PEC Sleiman Edu. Além disso, eu sei também que tem uma atividade empresarial importante. Mas isso ele vai poder falar para nós ao longo da sua palestra. A ideia é que vocês coloquem perguntas para nós aí no chat, observações, para a gente interagir mais ao final. Então, eu passo a palavra ao professor Cláudio. Professor Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui ansiosos para aprender com você. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui a gente compartilhando conhecimento, estar aqui debatendo com pessoas, né, de tão alto nível, como a gente sempre encontra no Sucesso. E é isso aí, vamos falar um pouco do que a gente já aprendeu no mercado com a LGPD, que apesar de ser
uma lei mais ou menos nova, que é o que a gente vai falar aqui. A LGPD especificamente ela é nova, mas isso já vem de longa data. Ela vem causando aí um assombro, né, no mercado, um susto no mercado. E aí que a gente quer conversar com vocês e mostrar, mas será que precisa realmente de estar assustado assim em relação a essa lei? Ou será que isso é realmente uma oportunidade que a gente tem hoje de avançar, né, nossas empresas em relação a isso? Vamos lá. Já foi falado aí, né, um pouco do currículo, aí o Luciano até perguntou o que seria Exim, né, Luciano? Exim aí é um órgão aí, internacional que certifica, né, em diversas áreas, dentre elas agora estão certificando como DPO, como LGPD, né? Eu especificamente, como estou atuando aqui, me preocupei no primeiro momento fazer a certificação LGPD, né, que é a Essentials deles lá da Exim. Mas existem outros, existe para a GDPR europeia, existe inclusive a formação completa de DPO. Eu até não gosto muito, vocês vão ver que eu vou falar isso aqui ao longo da apresentação, porque DPO é um termo europeu, né? O DPO, que é o profissional que foi criado pela lei europeia, ele é feito para atuar lá, né? Aqui a nossa lei chama o DPO, né, que é o Data Protection Officer, encarregado de proteção de dados pessoais. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, até porque quando a gente for para a própria justiça, se tiver algum caso aí, algum contencioso, a gente tem que saber falar a linguagem, a legislação brasileira, né? Mas tornou-se aí um sinônimo, né, do profissional de proteção de dados, que é o DPO. Então, também a gente não vai aí fugir tanto à regra de mercado, mas sempre fazendo algumas ponderações em relação ao tema. Eu também sou membro aí hoje da Associação Nacional de Proteção dos Profissionais de Proteção de Dados, né, que é a ANPPD. Eu sou membro lá do Comitê Científico da ANPPD, onde a gente está desenvolvendo muitas pesquisas em cima desse assunto. E viemos aqui, então, conversar com vocês e mostrar exatamente o que esse mercado hoje já entendeu, né, já aprendeu, e o que ainda precisa ser aprendido, né, em relação à implantação de conformidade a essa lei. Então, vamos lá, né? Uma pequena estrutura do que a gente vai falar, qual é o início dessa conversa toda, né? Como que foi a adoção disso pelo mercado, ou como está sendo a adoção disso pelo mercado. Um primeiro embate que eu vou trazer para vocês vão ver aí, aguardem aí cenas do próximo capítulo, né? Nós vamos falar sobre isso aí, né? O que vem acontecendo no mercado, e trazer aí algumas aprendizagens na prática, né? Que a gente já vem atendendo em empresas desde quando a lei foi promulgada em 2018. Ela entrou em vigor em 2020, mas ela foi promulgada, na verdade, em 2018. A gente já vinha fazendo esse estudo, né, na Universidade do Porto, especificamente falando da GDPR e fazendo conexões aqui com a LGPD e vendo como é que seria essa atuação na Europa e aqui no Brasil dessa lei, até porque a lei aqui no Brasil, ela praticamente, não vou dizer que é uma cópia, mas ela foi inspirada, né, na GDPR europeia. Então, é muito interessante que a gente entenda de lá também o que já aconteceu para a gente trazer para a nossa realidade. E é isso que a gente tem feito aí ao longo desses últimos anos. Então, olha para vocês verem, é interessante quando a gente fala de privacidade, quando a gente fala de LGPD, porque a gente fala, pô, isso é um assunto novo. Olha aí, não é, né? Lá em 1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já se falava em privacidade. Já existia uma preocupação em relação à privacidade. E aí eu coloco para vocês aí um desenvolvimento, né, de um arcabouço jurídico, de toda uma doutrina jurídica em relação ao tema, onde veio evoluindo isso ao longo do mundo, para chegar, obviamente, no que a gente quer, que é aqui no Brasil. Né? Que mesmo aqui no Brasil, você poderia falar assim, pô, mas no Brasil nós estamos falando de uma coisa recente que foi promulgada em 2018. Mas não foi também não, gente. Olha para vocês verem. Em 1988, lá no artigo 1º e 5º da Constituição Federal, já se fala em privacidade. Já existe uma preocupação com a privacidade do cidadão. Quando a gente chega lá no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, também já fala que o consumidor tem direito de saber todos os dados que estão sendo tratados pelaquela empresa que ele tem ali uma relação de consumo. Né? Quando a gente vai para o Código Civil, também já se fala em privacidade de dados, já tem uma preocupação dessa privacidade, as empresas têm que começar a se preocupar com isso. E aí, em 2014, surgiu lá o Marco Civil da Internet. Por quê? Porque todas essas legislações anteriores
elas tratavam de pedaços, né, da privacidade, pedaços de tratamento que a gente precisava de falar. Em 2018, então, surgiu a cereja do bolo, gente, porque Código de Defesa do Consumidor está falando da relação de consumo. Marco Civil da Internet está falando das relações que acontecem na internet. Mas e o que está acontecendo fora dela? Né? E aí também tem uma preocupação muito grande, porque o Marco Civil da Internet trata, assim, na sua maioria, e como nós estamos falando, até vamos falar em 100%, já que nós estamos falando de internet especificamente, que a informação é eletrônica. Mas aí chega em 2018, a LGPD nos faz, no artigo 1º dela, uma coisa sensacional, gente. Dado pessoal é toda informação, vírgula, inclusive no meio eletrônico. Então, olha para vocês verem como é que essa vírgula aí tem uma importância muito grande, fundamental no pensamento do tratamento da LGPD. Porque a grande maioria das empresas, e aqui já começa a pegar da experiência que a gente já está vendo, e principalmente quando a gente fala em RH das empresas, porque também é um grande erro que a gente viu aí do empresariado, mas isso não vai me atingir, eu não tenho cliente pessoa física. Mas peraí, seus colaboradores não são pessoas físicas? Você não precisa de proteger as informações dos colaboradores da empresa? E aí a gente tem hoje clientes, desde escritórios com 6 funcionários até empresas com 5.000 funcionários, a gente atende hoje isso. E tem uma coisa interessante, porque você chega e fala assim, pô, vamos pegar uma empresa hoje com 1.000 funcionários. 1.000 funcionários, a empresa tem quanto tempo? Tem 50 anos. Pô, quantas pessoas passaram pela empresa ao longo desses 50 anos? E aí a gente começa a pensar no que vem, no problema de guardar 30 anos após por efeito de previdência. E aí vocês imaginam a quantidade de papel que isso gera. Nós estávamos conversando com o professor Luciano, comentando sobre escolas, é uma outra área que vai ser atingida na veia em relação a isso, porque nós precisamos de guardar histórico escolar de aluno ad eterno. Na hora que ele aparecer e falar, eu preciso do meu currículo, do meu histórico escolar, eu preciso de entregar isso. E isso é um dado pessoal. E com o problema que as escolas têm que começar a acordar para isso. A maioria delas ainda está em papel. Então, isso a lei, então, no seu artigo 1º já traz isso, gente. Então, ela veio com essa cereja do bolo de trazer para nós, dizendo o seguinte, olha, precisamos agora juntar todo esse arcabouço jurídico, toda essa doutrina jurídica e criar a cultura, que é que vocês vão ver que nós vamos falar muito disso aqui, de proteção de informação nas empresas. Porque o que a lei realmente cobra de nós? Transparência. Vocês vão ver que nós vamos falar sobre isso aqui o tempo inteiro. Então, gente, apesar de parecer algo novo, a coisa não é tão nova assim. E aí a gente pega isso aqui, uma fonte lá do CERT-BR, que eu peguei, e falar assim, mas esses vazamentos de dados que nós estamos ouvindo falar aí, é coisa recente. Olha aí para vocês verem. Né? Isso aqui é uma estatística desde 1999 de todos os incidentes que a gente teve que foram reportados ao CERT-BR, que é o órgão do Brasil que cuida dessa proteção de informação. Gente, o que mais assusta é que se a gente for explodindo, e eu aconselho vocês a entrar no site do CERT-BR para dar uma olhada nisso, à medida que a gente vai explodindo e entrando dentro de cada item desse aqui, o que mais nos assusta é que a maioria desses ataques, ainda a maioria dessas violações de segurança, ainda está ligado à questão de phishing scan, de vírus que vêm por pessoas que interagem com e-mails, por exemplo, né, que ela recebe e que faz com que ela clique naquilo e gere ali uma possível violação de segurança de informação. Então, assim, que é algo que já é difundido pelos profissionais de segurança há muitos anos, mas ainda é um dos maiores problemas enfrentados pelos profissionais de segurança. E olha para vocês verem, gente, que a gente está falando aqui que isso aqui foram os incidentes que foram reportados. Existe até uma brincadeira na área que fala que as empresas, ou você já foi invadido, ou você vai ser invadido. Né? Porque existem, inclusive, tipos de ataques, gente, que são praticamente impossíveis de serem defendidos. Você tem que estar muito mais pronto para a reação, para uma política de incidente de segurança, do que para a proteção. Porque essa proteção ela vai ser muito complicada. Então, isso é algo que a gente tem que começar a aprender. Né?
Óbvio, precisamos de proteger, mas precisamos, sob maneira, estarmos prontos para a reação, ou seja, aconteceu o problema. E aqui vai uma sugestão, assim, um dos grandes erros profissionais de segurança que a gente vê é ficar pensando o que pode acontecer que vai ocasionar. Não, cara, pensa o seguinte, aconteceu. Se aconteceu, tem que estar pronto para aquilo. Então, isso é uma das coisas importantes da gente pensar. E aí, como é que foi a adoção disso para o mercado, né? Então, a gente aqui, eu até separei isso aqui, algumas etapas que foram uma coisa muito interessante, né? Se a gente pegar lá em 2018, a gente chegava para conversar com as pessoas quando a lei foi promulgada e falava assim, já ouviu falar em LGPD? A reação dos empresários era isso aí, né? Eu já ouvi de vários empresários, isso aí é coisa de gente que está querendo ganhar dinheiro às custas do mercado e subir de patamar de vida, porque isso aí não pega. Brasil, lei no Brasil, não pega. Esquece. Isso não vai funcionar, né? Então, quando a lei foi promulgada, é isso aí, né? A primeira reação foi essa. Depois, a segunda reação, o pessoal começou a ver um movimento de mercado. Vai adiar a lei, não vai adiar a entrada, não vai adiar aquela empurra de Senado para a Câmara dos Deputados, para o presidente da República, e começou uma confusão danada, e o mercado se movimentando e os grandes bancos sofrendo pressão em cima da proteção, porque estava tendo muito vazamento de informação, e aí esses bancos vindo para cima das empresas que prestam serviço para os bancos, então a coisa começou a trabalhar aí, em especial nos escritórios de advocacia, porque falava-se assim, mas isso é lei, então só os advogados é que vão ter que mexer com isso. Então, começa todo um movimento, e aí o empresariado, na maioria, dessa forma. Ixi, será que vai pegar mesmo? Já começou a coçar a cabeça, né? No começo ele nem ouvia. No segundo momento já começou a coçar a cabeça. Aí, de repente, chegou em 2020 e houve um caso muito interessante, né, de uma briga ali entre a Câmara dos Deputados, entre o Congresso, entre o Senado e o presidente da República, onde o presidente da República solta uma medida provisória dizendo que a coisa ia acontecer em 2021 e o Senado fala que aquilo já tinha sido votado e, num piscar de luzes, de um dia para a noite, ou da noite para o dia, porque isso aconteceu à noite, a lei entrou em vigor. E aí ficou aquele negócio. E agora? Né? Todo mundo esperando que a coisa pudesse ser adiada, todo mundo achando que ia segurar aquilo ali, que ia acontecer, que a coisa não ia vir, né? Entrou desse jeito aí, gente. Quebrou a interrogação, né? Olha, está em vigor. Então, assim, quem está pronto, corra, né? Desculpa, quem está pronto, ótimo, né? Você está aí tranquilo que você já começou. Aí o pessoal começa a falar isso aqui, não, mas entrou em vigor, mas as sanções da lei ainda não estão em vigor, então não precisa de preocupar ainda. Só que, gente, lá no capítulo 3, se eu não me engano, não vou lembrar precisamente, mas no artigo 18, se eu não me engano, o artigo 8, no seu parágrafo 8º, acho que é artigo 18, parágrafo 8º, ele fala que no parágrafo 1º fala que todo titular de dados vai poder denunciar as empresas na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí o pessoal falou assim, mas a autoridade ainda não foi composta. Já foi. Então, esse argumento acabou também. Segundo argumento, eu estou tranquilo, porque as sanções só vão entrar em vigor a partir de agosto de 2021. Porém, a própria lei diz que o titular de dados também pode denunciar as empresas que não estão preparadas para isso nos órgãos de defesa do consumidor. Olha a consequência disso, gente. Vou até vir para cá, depois eu volto. Isso aqui já são casos reais na justiça. Tá? Se vocês quiserem, está lá na NPPD, mostra lá, inclusive mostra o que foi o caso, qual é o valor específico de cada ação que está na justiça, tá? Quantos que aconteceram dentro de cada ano desse aí, e qual é o valor estimado das sanções que já estão acontecendo. Aí você vai falar assim, mas as sanções da LGPD não estão em vigor, mas do Código Civil está, do Marco Civil da Internet está. Né? Então, Cláudio, pois não. Esse valor é por ação? Não, isso é uma soma estimada de todas as ações. E ainda não é um valor real, professor Luciano, porque
existem algumas ações que ainda não foram colocadas o valor. Então, ainda está sendo julgado, e como são ações cíveis, né, o juiz ainda vai determinar o valor da causa. Então, ainda não entrou isso. Aí foram os que já foram, inclusive, penalizados e que já foram condenados. Tá? Então, quando a gente vê um negócio desse, a gente vê que hoje existe essa fase aqui, né? Nós temos dois tipos de empresário hoje. Os desesperados, que são aqueles que notaram o seguinte: opa, o negócio aconteceu, né? Eu preciso agora de correr para poder adequar, porque pelo menos até agosto eu tenho que estar pronto aí para as sanções da LGPD. E tem os reativos, né, gente? Que a gente sabe que ainda tem aqueles que vão, vou esperar essas penalidades. Agora, o que vai ser desse reativo no momento em que... Outro dia eu estava numa discussão até interessante que o pessoal falou assim: mas você não acha que isso tinha que ser difundido em massa? Eu falei: acho, só que tem um problema. Isso aqui é uma faca de dois gumes. Tem que ser para que o titular saiba dos direitos, porque hoje também ninguém aguenta mais receber ligação falando: eu sou da empresa tal, estou querendo te vender um produto, você tem o produto da empresa X, eu sou da Y e quero te vender. Ninguém mais aguenta isso. Isso perdeu o controle, né? Em contrapartida, gente, se o povo todo descobrir o que é isso aí, vai acontecer como aconteceu numa construtora lá de São Paulo, que foi processada, multada, porque um titular entrou na justiça dizendo que ela forneceu os dados dela para outras empresas venderem produtos que ela não forneceu os dados. Um advogado que ganhou a causa pegou isso como jurisprudência e chamou os demais clientes. Opa, olha, eu tenho aqui uma jurisprudência. Você quer entrar na justiça comigo? Então, isso vai virar um perigo, né? Eu tenho dito muito aos meus clientes: olha, vamos lutar para evitar o primeiro problema, porque se isso virar jurisprudência, a gente vai criar um problema sério, né? E aí a gente tem que tratar isso de forma séria para evitar consequências drásticas que podem vir por aí, né? Então, essa mentalidade, gente, ela não cabe mais. Aí vem o que eu disse lá atrás do primeiro embate, né? Quando surgiu a lei e entrou em vigor, começou, então, um embate interessante. A LGPD está falando aqui de proteção de dados pessoais, mas é uma lei, né? E aí, então, surgiram eu lembro muito lá do Cacete e Planeta, né? Dos soluções tabajaras. Eu sou a solução dos seus problemas, né? E aí vem aquele negócio: uai, mas quem é? Quem vai ser responsável por isso? É o pessoal da TI, que vai mexer na parte de segurança da empresa, na parte de tecnologia da empresa? Mas aí eu lembro, lembra que eu falei lá no começo, gente? O artigo 1 está dizendo que as informações principais são papéis e eletrônicos. Então, muitas vezes, eu não tenho como fazer nada na TI para proteger documento em papel. Até tem, não estou nem dizendo que não tem, né? Existem soluções que vão fazer esse tipo de controle, mas o problema é muito maior do que falar de tecnologia. Inclusive, isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, que nós precisamos, inclusive, nas próprias universidades, professor Luciano, começar a parar de falar em gestão de tecnologia da informação e falar em gestão de informação e tecnologia. O próprio Peter Drucker já falava isso. Nós gastamos os últimos 50 anos falando do T da TI. Nós precisamos gastar os próximos 50 falando do I, porque o que vale dinheiro é a informação e não a ferramenta, né? Então, a gente tem que parar de adequar nossas soluções a uma ferramenta que eu comprei e adequar a ferramenta à solução que eu preciso. Isso é um grande desafio hoje, eu acho, para o mercado, né? Principalmente para os profissionais de tecnologia. Então, esse embate veio e começou. Quem que vai mexer, né? Como é que isso vai acontecer? E aí vieram, então, gente, os aprendizados que eu quero compartilhar com vocês, né? Algumas experiências que a gente teve, algumas coisas que a gente percebe no mercado que a gente tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa que a gente vê no mercado em relação a isso é isso aqui, né? Eu até adaptei e atualizei aí, né, um ditado, né, popular aí da área de gestão, né, que é aquela: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Inclusive, foi dito isso pelo gato da Alice das País das Maravilhas, né? Que, inclusive, estou colocando ele aí, que é o Cheshire, né?
Para quem não sabe onde quer ir, e aí eu completo hoje, porque a gente está vendo que tem muita gente perdida, ou não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Né? Por que eu estou falando isso, gente? Dentro das soluções Tabajara vieram soluções mágicas no mercado. Eu descobri que, para eu proteger de LGPD, basta colocar uma política de cookie no meu site. Porque se eu falar lá, olha, eu uso cookie. Então, se você aceitar que eu uso cookie, eu estou protegendo, eu estou cumprindo, eu estou em conformidade com o LGPD. Isso me basta. Gente, será mesmo que basta? Será que o problema está ali? Né? Será que também em outros casos que a gente vê de soluções mágicas, basta eu fazer alguns aditivos de contrato, basta eu fazer umas cláusulas aqui dizendo, não, a partir de agora eu protejo a sua informação, cara, pode ficar tranquilo. Aí vai vir lá um profissional mais gabaritado, né, que pode ser aí um técnico, um perito judicial, vai te fazer essa pergunta aqui, ó. Mas você está preparado para atender o direito da autodeterminação informativa do titular? E aí a cara das pessoas é exatamente isso. Isso é de comer ou é de passar no cabelo? Porque eu estou preocupado em pôr cookie no meu site. Eu estou preocupado em de fazer uma revisãozinha ali de cláusula de contrato que já resolveu o meu problema. Gente, a lei é clara. Você precisa ser transparente com o titular. O titular tem hoje todo o direito de saber todas as informações que você tem do titular. Inclusive, a gente já viu experiências até dos próprios empresários, que aí também ouviram falar que ele tem direito de apagar, né, os dados, só que como ele tem direito de apagar os dados, ele também tem direito de saber se você apagou os dados. E aí vem um problema, porque tem um cliente até nosso que foi interessante, na hora que a gente começou a conversar, o pessoal entrou e falou assim, eu quero que apague. Eles foram e apagaram. Eu falei, calma, cara, não é assim que funciona não, porque você tem que gerar toda uma trilha de auditoria para mostrar que o cara pediu para apagar e você apagou por um pedido dele. E que não existe uma outra lei que manda você armazenar. Igual nós tínhamos comentado aqui sobre currículo escolar, se um aluno virar para o professor Luciano e falar, apaga o meu currículo, você vai falar, meu amigo, eu não posso apagar seu histórico escolar, isso é obrigação legal. Então, não é simplesmente entre e faz, porque poderia, inclusive, gerar um incidente de segurança, uma violação de dados, porque ele poderia falar assim, opa, mas eu tinha meus dados guardados aí, eu cadastrei no seu site, cadê? Você vai falar assim, não tem não, mas eu cadastrei, eu tenho aqui as telas de cadastro e você apagou, eu não te pedi. Então, notem, gente, que a coisa não é tão simples assim. O titular tem os direitos dele de pedir para ver, de atualizar, que é, inclusive, isso aí, né? Autodeterminação informativa, de saber o que tem, atualizar, manter atualizado, acrescentar, dar o consentimento do uso, tirar o consentimento de uso, ou seja, ele tem hoje total direito de, inclusive, empresas que trabalham com inteligência artificial, com criação de perfis, o titular hoje tem o direito de saber qual a regra que você usou para que ele fosse enquadrado num determinado perfil. Isso é sério, né? Porque tem muita gente que começa a usar regras que às vezes ele criou ali um algoritmo matemático num código de programação, que o cara vai falar assim, qual foi o critério que você usou nisso aí? Você vai ter que mostrar. E não é mostrar o algoritmo, que mostrar o algoritmo é a mesma coisa de mostrar log. A lei fala em trilha de auditoria, não em log. Trilha de auditoria tem que ser clara. E não um bando de números ali mostrando ali para o titular algo que ele mesmo não entendeu. Então, gente, tem que preocupar. Soluções mágicas não vão resolver o problema. A coisa tem que ser muito bem pensada. E aí começam, então, as lições. A primeira lição que a gente tirou do mercado. Todo mundo acha, assim como surgiu o tema de segurança de informação lá atrás, todo mundo acha que o DPO, o encarregado de dados, pessoal, é um ninja. É um cara que tem que ter conhecimento de todas as áreas, porque isso aqui é um trabalho que não vai funcionar, apesar da lei falar claramente que tem que ter um responsável. É muito importante que a gente entenda que esse responsável, ele pode até o nome dele estar lá, ele está representando, mas ele tem uma equipe por trás dele, ele tem um comitê de segurança atrás dele, porque ele sozinho não vai conseguir
resolver o problema que a LGPD cobra dele. Então, ó, lição número 1, nós, é trabalho em equipe. Isso é um trabalho multidisciplinar, gente. Isso é um trabalho que envolve gestão de empresa, porque nós estamos falando aqui de mapas de processo, nós estamos falando de fluxo de informação, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho nisso aqui. Nós estamos falando das ISO 27001, 2, 27005, 27701, vem toda uma gama de... Porque também lá no capítulo 7, a LGPD fala em governança, e quando ela fala em governança, ela traz consigo todo o arcabouço jurídico que eu falei, mas fala também em melhores práticas de segurança de informação. Então, eu preciso de conhecer de gestão, eu preciso de analisar processo, eu preciso de conhecer o negócio, eu preciso de conhecer as pessoas, eu preciso de falar de segurança de informação, eu preciso de conhecer as normas de segurança. Óbvio, eu preciso de conhecer as ferramentas de tecnologia e comunicação para que eu consiga criar todo um projeto tecnológico que suporte todos os processos da empresa, que suporte toda a proteção da empresa. E, claro, gente, não porque é menos importante estar aqui, mas é preciso de falar, de ter um corpo jurídico que entenda do que está sendo dito. É preciso de analisar contratos, é preciso de criar normas, é preciso de criar política, é preciso de criar cláusulas jurídicas. E eu brinco muito com os advogados que trabalham comigo, que eu falo, eu faço questão de fazer, dá para que eles revisem tudo que eu escrevo, porque eu brinco muito com eles, tudo que a gente fala poderá ser usado contra nós no tribunal. Então, eu tenho que ter o corpo jurídico junto, mas é muito importante, gente, que nenhuma dessas áreas aqui trabalhem sozinha, porque ela sozinha está fadada ao fracasso. É um trabalho multidisciplinar e só vai funcionar assim. Óbvio que eu preciso de ter um coordenador. Isso aí é, né, indiscutível. Mas ele não vai saber tudo, ele não é esse ninja que todo mundo espera. Ele precisa de coordenar toda essa equipe. Por quê? Na lição 2 vem, né, aquela primeira fase que eu falei lá, que eu trouxe até lá, a lei lá, né, gente? É preciso planejar, é preciso entender o negócio, planejar a segurança, estudar as ferramentas, estudar a conformidade, lembrando que não existe uma disputa, lembrando que um dos grandes problemas do empresário brasileiro é que ninguém tem tempo para planejar, mas todo mundo tem tempo para fazer 2 vezes. Então, nós temos que começar a parar com isso. E, na hora de planejar, é muito importante conhecer os mapas de processo. Mas é fundamental importância conhecer o fluxo da informação, é gestão de informação. E, quando eu falo fluxo de informação, ela está embutido dentro do mapa de processo. Então, eu tenho que entender quem usa a informação, qual é o nível de tomada de decisão dessa pessoa dentro da empresa, qual seria o impacto de uma tomada de decisão errada dentro da empresa dessa pessoa, como que ela coleta essa informação, como é que essa informação entrou na empresa, existe validação disso? Né? Alguém confere se que alguém anotou no papel foi julgado no sistema, mas as informações estão iguais, estão concisas, estão íntegras? Como que eu organizo isso? E eu não estou falando só de indexação, estou falando de classificação. Essa minha informação pública, sensível, restrita, ela é sigilosa? Que nível de informação que é essa? Porque só assim eu vou conseguir compartilhar de forma segura. Porque na hora que eu classifico, eu já classifico de acordo com a função, o impacto, o mapa de risco e quem vai ter acesso. E qual é o nível de acesso, gente? Isso é uma outra aprendizado. A gente pergunta assim, você tem controle de acesso na sua empresa? Tem login e senha. Login e senha é um dos tripés dos famosos AAA de segurança, né? Que é Authentication, Authorization e Accountability. Que a lei está cobrando isso agora na veia. Quem é você? O que você pode fazer aqui dentro? E o que você fez aqui dentro? Olha a trilha de auditoria voltando aí, gente. Então, é importante eu entender isso aqui, ó. Aonde que eu vou armazenar? Aonde eu vou... Como que eu vou compartilhar? Ah, é nuvem? Ah, se é nuvem, você jogou na Amazon, lá nos Estados Unidos, então é transferência internacional de dados? Então, a lei está falando sobre isso. Aí eu estou trabalhando com o banco tem que cumprir a resolução do Banco Central, que fala sobre armazenamento em nuvens. Então, é importante entender todo esse contexto. Por isso, a importância do planejamento.
Um segundo momento, gente, gestão e segurança de informação. É muito importante que eu saiba quem fez o quê. Por isso que eu coloquei essa biometria aí, tomando um cuidado, porque dado biométrico é dado sensível. Então, eu tenho que levar a trilha de auditoria e tenho que proteger a trilha de auditoria. E lembrando de uma coisa importante, que é um outro erro que a gente tem percebido. Eu tenho o consentimento de tratar os dados do titular. Tá, mas o fato dele te dar consentimento não quer dizer que você não tem que proteger. São duas coisas completamente diferentes. Ele está dizendo que você pode usar. Você continua tendo que cumprir todas as regras de segurança que a norma fala para você cumprir, mesmo com consentimento. Uma coisa não exime a outra. Né? Conhecimentos práticos das ISO, da família ISO. Então, você tem que saber, você tem que ter uma política de segurança, você tem que ter uma política de privacidade, você tem que ter um código de ética e conduta, você tem que ter transparência e governança, você tem que saber fazer um mapa de risco, porque isso tudo vai ser cobrado numa possível auditoria. Você tem que saber classificar informação, política de acesso à informação, trilhas de auditoria, gestão de incidentes, gestão de crise e gestão de continuidade do negócio. Vai falar assim, pô, esse cara tá doido, ele tá inventando. Não tô não, gente. Isso aqui está na norma de segurança. E a lei chama as normas de segurança. E todas as auditorias que nós já passamos em nossos clientes até hoje, nos cobraram item por item desses aqui. Então, é muito importante entender que não adianta o cookie lá, não adianta pôr cookie na página. O cookie vai me dar, dentro disso aqui, o cookie vai resolver meu problema de código de ética e conduta, ele vai criar para mim uma política de segurança de informação, ele vai trazer transparência, ele está calculando o mapa de risco, ele está classificando informação. Gente, então, assim, vamos profissionalizar a coisa, porque daqui a pouco, eu gastei pouco agora, mas a multa que vem aí vai ser muito maior do que você está gastando agora. Então, é uma análise de risco Professor Cláudio. Pois não? E uma política dessa não basta escrever, né? Por exemplo, todos os funcionários têm que dar o de acordo, eventualmente o cliente tem que dar o de acordo, você tem que registrar esse de acordo, não é isso? Professor, a gente fala que essa política hoje, o documento da política, eu já vou te dizer que hoje nós temos 5 documentos que compõem a política, que é a política de segurança em si, que a gente chama muito seria a Constituição Federal Americana, é aquele documento que você vai publicar e ele é genérico. Então, você vai dizer o seguinte, aqui na empresa, todas as informações são classificadas, que você está contando aos profissionais que trabalham que vão ter que classificar. Junto com ele, então, tem que ter o que a gente chama de manual de diretrizes e normas. Como vai ser feita a classificação? Eu tenho que ter um mapa de risco, ok, mas algum lugar do documento tem que definir qual é o critério de aceitação de risco, qual é o critério de classificação de risco. Então, é preciso de... E aí, por que a gente divide o documento também, que é uma coisa importante? A política de segurança ela é pública, você vai publicar essa política, né? ou interna, aí depende da política da empresa. Mas o manual de diretrizes e normas, ele é restrito, ele é confidencial. Porque um fala o que nós vamos fazer, o outro fala como eu vou fazer. Então, se chegar uma auditoria e falar assim, eu quero saber como você faz, cara, mas como eu faço, eu estou expondo a minha segurança, eu não vou te entregar isso, não tem um documento classificado. Então, a gente precisa desses 2 documentos, precisamos da política de cookies hoje, que realmente é uma necessidade de ter, a política de privacidade, porque a política de privacidade ela é um pouco diferente da política de segurança, porque ela vai trazer informação de dados pessoais, na verdade, que você está tratando, e qual é a finalidade do tratamento e qual o embasamento legal que você está usando para tratar aqueles dados. Então, nós estamos julgando aqui realmente em dados pessoais. E, por último, professor Luciano, o termo de responsabilidade de uso, porque todos os colaboradores têm que assinar isso e tem que dar ciência de que conhece a política, de que conhece, inclusive, as sanções em caso de descumprimento da política. Então, assim, hoje esses 5 documentos,
Se algum titular de dados hoje virar para qualquer empresa e falar assim, você tem uma política de segurança de dados? Não, aliás, você tem informações minhas aí dentro? Tem. Você tem uma política de segurança de informação, privacidade? Não, não tem. Ele já pode ir ao PROCON denunciar. Ele já pode ir ao Ministério Público denunciar. E a empresa pode pagar por isso. Isso pode ser, inclusive, a gota d'água, por exemplo, para cancelamento de contrato, porque o Código Civil fala, se você estiver em desacordo com a legislação brasileira, é motivo de cancelamento de contrato. Opa, você tem uma política de segurança? Não, não tenho, não. Então, você está em desacordo com a LGPD, o contrato está cancelado. Isso não foi pensado ainda. Né? Olha que ponto que nós podemos chegar. Né? Uhum. Lição 4. Mapear dados não é só pensar em Big Data, Analytics, né? Inteligência artificial. Nós comentamos aqui, gente, informação tem perna e vai embora para casa todos os dias. Isso é uma frase do professor Ricardo Barbosa, aqui da UFMG. Eu acho fantástica essa frase, por isso eu replico, inclusive falo o autor. Olha que frase sensacional. Informação, conhecimento, tem pernas e vai embora para casa todo dia. Eu preciso de proteger a informação que está na cabeça das pessoas. Vocês vão se lembrar lá atrás, quando foi descoberto o pré-sal, a Petrobras foi roubado um notebook de um engenheiro que estava fazendo a pesquisa do pré-sal. Não sei se vocês se lembram disso. E aí o presidente da República, na época, não estou aqui para fazer confusão, não vou nem falar nomes para não dar rolo, virou e falou assim, não, mas foi só um notebook que foi roubado. Opa, meu amigo, me ajuda. Né? Então, assim, gente, precisamos de preocupar, porque a informação ela está nas conversas, ela está na cabeça das pessoas, ela está nas reuniões informais, no happy hour da empresa, ela está no cafezinho, ela está no lixo da empresa. Então, nós precisamos de tomar muito cuidado. E aí, não só com as informações de dados pessoais, mas com informações sigilosas da empresa também. Existe segredo industrial que deve ser protegido. Né? Minimizar dados, gente. Hoje é muito comum você ver pessoas pegando biometria, ou a academia que coleta biometria para identificar o aluno. Pô, mas você precisa disso tudo, né? Já tivemos experiência interessante de escritórios perguntando ao seu candidato a colaborador, olha, qual a sua religião? Mas por que eu estou falando de religião? Porque religião é um dado sensível pela lei, né? Mas vem cá, mas para que você quer saber a religião do candidato? Não, porque aqui nós trabalhamos aos sábados e domingos, e existe religião que não permite. Opa, então a finalidade não é saber a religião dele, a finalidade é saber se ele tem restrição de trabalho aos fins de semana. Vamos mudar a pergunta, porque ele pode se sentir discriminado por causa da religião, né? Atestados médicos, né, gente? Tipo sanguíneo. Será que eu preciso dessa quantidade de informação? Outro dia nós vimos uma escola, professor Luciano, perguntando para você mandar um candidato lá para a escola, você tinha que mandar todos os atestados médicos, todos os tipos sanguíneos, para o cara ter um curso na escola. Eu falei, mas faz sentido isso? Será que realmente eu preciso desse nível de informação para eu pegar um aluno de uma empresa e dar um treinamento? Então, gente, é preciso pensar na finalidade e minimizar os dados tratados, porque aí eu diminuo a possibilidade de uma violação de dados. Lição 6, né, gente? Existe todo um arcabouço jurídico que deve ser levado em consideração. Isso eu mostrei lá em cima. A LGPD, ela é a cereja do bolo, mas ela tem um bando de leis, existe toda uma doutrina jurídica embaixo dela que é preciso ser levado em consideração. E a lição 7, esteja pronto para gerar evidências. Né? Até fiz uma brincadeira aqui, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Né? A frase dele, legítima, minha esposa não deve nem estar sob suspeita. Então, isso as empresas têm que estar assim. Eu preciso hoje de estar pronto para os problemas que vão acontecer. Mas não basta parecer que eu tenho segurança, eu tenho que ter segurança. Isso é importante. Gente, não adianta mascarar, porque na hora que alguém for lá dentro e fizer a primeira auditoria na empresa, você vai mostrar para todo mundo, vai desmascarar aquela política falsa que você fez. Então, só para a gente concluir, né, o tempo já está acabando aqui, né, chegou a hora da verdade, né, gente? Primeiro,
crie uma cultura de proteção de informação. Eu até trouxe aqui o proteção em vermelho, porque se vocês pegarem a própria lei, ela fala em proteção de dados, e não fala em segurança de dados. Por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Porque eu trouxe até a brincadeira com a palavra safety aqui ao lado, porque a gente tem safety e tem security. O security é mais ligado à proteção, o safety é mais ligado à segurança. A segurança é uma sensação. Eu me sinto seguro. Mas o que eu preciso não é dar a sensação de segurança, é dar a garantia da proteção. Ou seja, estou protegendo a sua informação, eu preciso de criar uma cultura de proteção. E as pessoas que estão envolvidas precisam de estar com essa cultura, né, já de forma natural. A coisa tem que acontecer de forma natural. Então, eu protejo a informação. E caso haja uma violação, eu estou pronto para corrigir o problema. Né? Entenda, então, gente, e esse é o grande recado que eu queria deixar. Gestão e proteção de informação é estratégico e eleva o patamar do seu negócio. Né? É importante, a LGPD está dando a nós uma grande oportunidade de fazer o que precisávamos entende o seu negócio, entende onde está o furo do negócio, entende onde estão as pessoas, aonde eu preciso de treinar, treine as pessoas, treine a sua equipe, crie essa cultura de proteção. E mais importante, né? Hoje é uma necessidade legal. A irresponsabilidade hoje vai te custar caro. Né? Antigamente poderia até não, agora é lei. Então é importante que a gente pense nisso. Ok? Mas eu queria me colocar aqui à disposição, estou aí pronto para a gente responder, debater. Eu acho que o debate ele é sempre muito rico, né? A gente trocar informações. Me coloco à disposição aí para te sanar dúvidas e possíveis debates aí futuros, né? Que a gente tem aí, a gente possa trazer e falar, aprofundar mais sobre o tema. Muito obrigado, presidente Celso, obrigado, professor Luciano, suas ordens. Tá bom. Olha, primeiro, parabéns. Achei assim muito didático, né, Celso? Muito didática a apresentação. Eu li recentemente, reli um livro de um filósofo, e uma das virtudes que ele destaca no ser humano é a virtude da simplicidade. E ele diz que ser simples, que ser inteligente é quem consegue trazer coisas difíceis com simplicidade, seja no trato da vida, ou seja numa boa aula, como nós estamos tendo aqui agora. Né? Então, muito obrigado. Parabéns, demonstra um domínio da matéria fantástico. Antes de passar para o Celso, que certamente vai te fazer uma provocação, eu tenho uma pergunta aqui do Glicério, que está com a gente, e ele falou assim, olha, o que fazer porque o INSS passou meus dados para mais de uma dúzia de correspondentes bancários me oferecerem crédito consignado? Eu posso acionar o INSS pela LGPD, o Código Civil e outras leis? Sério, essa pergunta é interessantíssima, inclusive, um abraço, obrigado aí pela pergunta. Nosso amigo Jorge Jamil teve o mesmo problema que você, inclusive, ele aposentou recentemente e, por ter aposentado, começou a receber, né, inúmeras ofertas né, exatamente o que você está dizendo aí. Olha só, o que eu acho interessante, vou te falar a mesma coisa que eu falei para ele. Primeira resposta à sua pergunta é sim. Né? Eu posso ir hoje no Ministério Público e denunciar, porque eles não poderiam estar fazendo da forma que estão fazendo. Né? Eu posso ir hoje no PROCON e posso denunciar no PROCON também em relação a isso. E não sei se PROCON não, porque não existe aí uma relação de consumo em termos de PROCON, mas, sem dúvida alguma, eu posso ir no Ministério Público e posso denunciar, né, esse tipo de ação que o Ministério Público vai acionar e, com certeza, vai gerar aí algum tipo de processo, né, para eles, e a coisa vai caminhar aí para outros rumos. Mas, assim, hoje, o que, inclusive, eu acho que a gente tem que começar a fazer, não só com isso, mas com ligações que recebemos, com, você aqui, não vou falar nome de operadoras, mas todos nós recebemos praticamente diariamente conexão de operadoras de telefonia móvel te oferecendo um plano que sabe qual que é o seu plano lá. Né? E eu já comecei a perguntar, e aí começa o aperto, né? Como você conseguiu meus dados? Já ouviu falar em LGPD?
né? Aí desligam rápido, né? Correndo. Mas, assim, o fato, se eu gravei, se eu peguei o telefone, mostrei que a pessoa gravou e vou lá, aí eu vou a um PROCON e denuncio, ele já pode ser. Agora, nós precisamos de começar a fazer isso, porque só também a partir do momento em que o cidadão tomar consciência do poder que ele tem na mão agora e exercer esse poder, exercer isso nos órgãos de defesa, nós vamos realmente começar a coibir o problema que a gente está vendo no mercado. Até então, né, nada podia ser feito. Agora nós temos essa ferramenta como defesa. Celso? Ô Cláudio, professor Cláudio, excelente, parabéns aí pela apresentação. Como o Luciano colocou, foi colocar de maneira, além de didática, simples, direta, objetiva, Obrigado. né? Muito bom tema. Esse é um tema. Eu queria, eu quando e ouvindo assim você explanar e pensar, eu falei, puxa vida, onde nós estamos nesse país, né? Olha bem, olha bem, as grandes empresas, essas empresas de telecomunicações, aliás, nós só temos poucas grandes Né? empresas de telecomunicações, você não enche uma mão aqui. Verdade. Estas empresas já cometem erros. Agora, a minha pergunta, professor, minha pergunta: as dezenas de, eu posso arriscar, ou centenas de milhares de empresas, pequenas e médias empresas, pequenas empresas que hoje estão vivendo no mundo digital. Hoje um restaurante com uma unidade está lá com seu delivery, está lá na digital, está coletando dados dos clientes, aliás, alguns dados sensíveis, endereços e, não é? Agora, professor, nesse país de meu Deus, onde as empresas médias e pequenas não sei, não se estruturam ou não estão preparadas para isso. Como é que o senhor vê a aplicação dessa lei nesse ambiente tão, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que leve, desestruturado das pequenas e médias empresas? O que fazer, então, para ajudar ao microempreendedor ou ao comerciante ou à média empresa, até a média empresa, para que ela não fique tão exposta aos riscos desta lei, né? Neste país de meu Deus, repetindo. A pergunta é excelente, senhor presidente, porque, como o senhor mesmo colocou, se a gente parar para pensar, até nos estudos que a gente fez, em torno de 90% hoje das empresas no Brasil são micro, pequenas e médias empresas. Então, assim, é a grande maioria esmagadora das empresas no Brasil. Não só aqui, até para fazer um paralelo e curiosidade, porque eu também fiz essa pesquisa em Portugal. Portugal é o mesmo perfil nosso aqui. E lá tem uma coisa interessante, que até um dado que me surpreendeu: a maior empresa portuguesa ficaria em 222º lugar no Brasil. Então, para a gente ver como é que eles mesmos falam com a gente lá, pô, você não pode comparar Portugal com o Brasil, porque aqui nós estamos falando de país, lá você está falando de um continente. Então, o negócio é meio sacanagem fazer essa comparação aí. Mas, assim, essa pergunta é excelente e, inclusive, é muito debatida nos profissionais de segurança, e nós temos uma oportunidade agora, ímpar, porque a própria Autoridade Nacional de Proteção abriu uma chamada pública para definir as regras das pequenas e médias empresas, da LGPD. Está aberta a consulta, né? Então, todos nós podemos entrar lá, cadastrarmos lá no site da ANPD, né, que é gov.br/ANPD, se não me engano, que é esse endereço, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque, assim, a lei, num primeiro momento, ela trouxe que ela é igualitária, independente do tamanho da empresa. Então, as sanções que podem, que é o famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Ou seja, o que for tratado para a grande empresa vai ter o mesmo rigor do que as pequenas e médias empresas. Mas a gente sabe que, se isso acontecer, né, o poder de dizimar empresas vai ser muito grande, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, para que a gente crie algumas regras. Não vou dizer que temos que ser mais
brandos, vamos dizer assim, menos bravos em relação ao rigor da proteção, porque eu acho o seguinte, a proteção de informação ela deveria existir em qualquer nível, claro que e a lei, nesse aspecto, ela é muito clara também, ela deixa isso a gente com mais tranquilidade, que ela fala o seguinte, você vai sofrer as sanções direta ou inversamente proporcional ao que você fez para se proteger. Então, numa pequena empresa também, o custo que é você montar uma política dessa não é tão alto quanto uma empresa grande, porque ela vai ter muito mais complexidade, vamos dizer assim, na proteção. Agora, é importante que a gente entenda também que talvez a gente exigir de uma pequena empresa que tenha lá um encarregado de dados pessoais é algo caro para ela. É algo que a própria média empresa, às vezes, vai ser caro. Mas é interessante que eu vi isso em Portugal, inclusive no Brasil está surgindo isso, que o pessoal chamou de DPO as a Service. Ou seja, inclusive existe dentro da tese que a gente desenvolveu lá, a gente, inclusive, depois eu posso até mostrar a vocês, quem tiver interesse, a gente criou dentro da metodologia que a gente utiliza de implantação dessa gestão e alinhamento da informação ao negócio, o que a gente chama de conselho de especialistas. O que é esse conselho? Que seria mais ou menos essa ideia. Você tem essa pessoa que vai direcionar a sua pequena empresa e ele vai ser espécie de um conselho de uma empresa SA, só que pontualmente. Então, assim, aí você começa a viabilizar a possibilidade de criar serviços, inclusive eu acho que pode gerar empregos interessantes em cima disso aí, porque você vai gerar, inclusive, girar a economia, de criar serviços que, por exemplo, nós vamos pegar escolas, nós vamos pegar contadores, nós vamos pegar dentistas. O ortodontista ele tem que guardar a imagem do tratamento até 20 anos após a morte do paciente dele. Imagina o que é isso para ele, para um ortodontista que tem uma clínica ali, que é ele, um sócio dele, ou ele sozinho, né? Então, assim, você pode pegar trabalhos que vão estar especializados em determinadas áreas. Então, olha, eu vou ter aqui, dentro dessa área talvez, não sei, em parceria com os conselhos, alguma coisa nesse sentido, onde seja criada a possibilidade de atender a esse pequeno e médio empresário. Mas é muito importante que a gente participe dessa chamada pública, por exemplo, para começar a dar ideias também, porque é claro que a autoridade nacional vai trazer alguma coisa de diferente para o pequeno e médio empresário. Mas, em termos de proteção, eu não acredito. Eu acredito que pode mostrar o seguinte, olha, você vai ter que mostrar que você está empenhado em proteger a informação. Não com as ferramentas que uma grande empresa faz, mas você também não tem a quantidade e a complexidade de dados aí dentro. Agora, vou falar com o senhor qual que é a minha maior preocupação. As startups. Sabe por quê? Geralmente as startups hoje, na sua maioria, não vamos generalizar, mas elas têm aplicativos que estão envolvidos com pessoa física. Na sua grande maioria. Será que elas estão pensando nisso? Será que elas estão pensando na hora de criar seus algoritmos, na hora de criar seus códigos, para criar um benefício ali? Como que ela vai tratar isso? Porque por mais que você fale assim, não, mas eu estou tratando aqui os dados e aí eu volto a repetir aquilo que eu falei, ou eu tenho o consentimento do titular, ou é um legítimo interesse do negócio, que se você não me der seus dados, eu não consigo te dar o benefício. Perfeito. Mas não estou dizendo que você não tem que proteger. Inclusive, isso é importante, gente. Já tem um acórdão aqui no Brasil de um caso que aconteceu, se eu não me engano, foi até aqui em Minas, agora eu me esqueci da localidade, de uma empresa que usou os dados de um titular que estava em redes sociais e começou a vender produto para ela. E esse titular entrou na justiça. Qual foi a justificativa dele? Mas os dados dele são públicos, estão em rede social. Os 3 ministros deram unanimidade no acordo dizendo o seguinte, mas o fato de estar publicado numa rede social não te dá o direito de uso dessa informação. Você não tem o consentimento de uso. Então, gente, vamos tomar cuidado. Tá? Isso já é uma jurisprudência, já foi transitada e julgada.
Aliás, viu, professor Luciano, e aí aos nossos bastidores aí da Sucesso, nós também, Sucesso como associação, temos um papel que pode ser relevante aí nessa ajuda Claro. ao pequeno e ao médio, no sentido de orientá-los ou guiá-los, ou fazer um filtro, né? É um trabalho que a gente também, se a professor Cláudio só acabou de nos dar aí, ou pelo menos me dar aqui um insight nesse sentido de tentar ajudar nessa linha. Muito bom, muito bom, muito bom. Boas ordens aí. O tema é preocupante, o tema é preocupante. É, sim. Olha só, professor Cláudio, já vi que nós vamos ter que te convidar outras vezes, É porque uma honra. o assunto é complexo e nós gostamos muito do jeito que você nos ensina. Mas nós temos um compromisso aqui com você e com todo mundo de, em uma hora, a gente fazer essa nossa programação. Então, antes de passar ao nosso presidente Celso para ele fazer o encerramento, eu quero te agradecer novamente. Depois você olha no chat, pelo jeito você tem muitos fãs aqui deixando comentários, elogiando, comentando, fazendo perguntas, você vai poder escrever também. Então, Vou assim, responder depois também. muito legal Oportunamente eu ter vou responder a professor. todas as perguntas aí. Isso, então, eu te agradecer muito. E antes de passar ao professor Celso, você gostaria de deixar uma palavra antes da gente encerrar? Não, gostaria só de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Estou aí às ordens da Sucesso, estou às ordens de vocês, do que vocês precisarem, que eu puder contribuir. Eu acho que esse é um papel que a gente tem de levar esse conhecimento aí adiante, porque realmente, em breve, o bicho vai começar a pegar e a gente tem esse dever aí de ajudar com o tema. Então, estou às ordens, muito obrigado. Sempre que precisar, estou às ordens. Obrigado, obrigado, Celso. obrigado, professor Luciano, obrigado, professor Cláudio. Excelente, excelente encontro. Queria agradecer aí a todos os presentes, agradecer aí as questões, como o professor Luciano falou, aquelas que não puderam ser respondidas agora podem ser respondidas posteriormente. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Esquadra Digital e a Tripla, os nossos apoiadores institucionais, Google, Key Network e a Midiaria.com. Agradecer aos associados, agradecer aos convidados, desejar uma boa noite, acompanhe no nosso site a nossa agenda de eventos, começamos aí esse ano com o pé direito e vamos em frente, temos muito o que discutir nesse mundo de transformação digital intensa e acelerada. Então, muito obrigado, gente. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Tudo certo.